E aí, pessoal, então a gente vai retomar a observação de um tipo de fonte histórica, um tipo de documento histórico muito rico para entender a Idade Média. Já falei algumas vezes, então talvez alguns já devam estar até cansados de ouvir, mas a gente vai falar bastante sobre as Iluminuras. Pois é, os livros escritos à mão naquela época, os códices, que eram livros importantes para entender a religião, para entender hábitos e costumes da época, os códices eram geralmente ilustrados com esse tipo de obra, as chamadas iluminuras. Pois é. Então a gente vai tentar entender um pouquinho mais das características dessa iluminura, que geralmente eram obras que se dedicavam a contar histórias e trajetórias da sociedade, atos, momentos históricos importantes. Então a gente já viu ao longo das nossas aulas, por exemplo, iluminuras que contam o momento, por exemplo, de uma cerimônia de suzerania e vassalagem. A gente vai ver que existem iluminuras que mostram o processo de constituição de um cavaleiro medieval, cenas como cenas de plantio, de colheita, da vida de agricultura dessas sociedades. Então vocês vão perceber, pessoal, que a gente tem uma série de possibilidades aí quando a gente vai para essas iluminuras, que elas estão ali, principalmente nesse período que a gente chama de Baixa Idade Média, que vem ali do século XI até o século XV, ali, o início do século XV, tem muita riqueza disso. Essa aqui, uma iluminura de uma obra que está no Museu de Condé, em Chantilly, na França, As Mais Belas Horas do livro do Duque de Berry, ou seja, provavelmente uma iluminura francesa, ela tem vários elementos interessantes. Percebam, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é que essa iluminura ela não tem como objetivo retratar exatamente uma cena como ela aconteceu. Ela tem a cena, percebam aqui, ó, a gente tem uma cena central. Então nós temos pessoas que pelas vestimentas a gente pode observar que elas são da nobreza, né, pelo grau de elaboração das vestimentas, não é isso? Pelas cores, os cavalos ornados, elas estão em cima dos cavalos. Tem aqui uma pessoa, né, que está ajudando a conduzir essa comitiva com roupas mais simples, então pressupõe-se que é um servo, né, ele está ali observando. Este nobre que aqui está, né, na frente, ele tem a mão empunhada ali. E a gente tem ao fundo o castelo, né? O castelo do feudo, que a gente já conversou, né? Que era fortificado por N razões de proteger as pessoas que viviam. A gente está falando de uma época que não era uma época muito tranquila, né? Não existia polícia, não existia uma segurança pública. Então era muito arriscado o banditismo e outras coisas parecidas. Se a gente observar aqui, ó, entre esse primeiro plano das pessoas a cavalo e o castelo, nós temos aqui pessoas numa rotina de plantio. As pessoas estão plantando, os cavalos estão puxando uma carroça, tem pessoas que estão nadando no rio. Então há também aqui uma cena cotidiana, enquanto esses nobres estão provavelmente indo em direção a algum feudo, a algum castelo, não é isso? E aqui acima, perceba que a gente tem aqui uma referência também a valores da nobreza que estão colocados aqui como se fosse uma forma de uma cúpula, né, de uma igreja, de uma catedral, mostrando aqui alguns elementos que constituem uma determinada família da nobreza. Então a Iluminura é uma riqueza de planos, de histórias e de possibilidades para que a gente possa observar, tá? Eu quero trabalhar também uma outra questão aqui, um outro documento que eu acho que é muito rico, para a gente entender também como é que essas pessoas nesse período histórico, eu vou me diminuir um pouquinho aqui, para que vocês possam visualizar melhor, se trata de um calendário agrícola medieval, certo? Então a gente tem aqui 12 quadros, né? 12 quadrinhos, e os 12 quadrinhos, cada um deles se refere a algum mês
algum momento de atividade produtiva. Então tem momento de se preparar a terra, de se semear, tem momento de colher, tem momento de cuidar dos animais, de abater os animais. Então percebam como que já na Idade Média, ó, os estudiosos cristãos já tinham criado calendários em que, pela percepção das estações, dos momentos que o ano tinha, eles já estavam preocupados já em usar esse calendário para organizar e educar os camponeses para o mundo do trabalho. Então tinha essa preocupação. Percebam então como que a gente vai entendendo que a Idade Média não era essa idade das trevas, uma bagunça, uma loucura de doenças, apenas doenças, mortes e sujeira. Não. A gente está vendo várias características de organização do tempo, de organização do mundo da produção. Claro que também tem muitas ferramentas que são de controle da vida social. A igreja, quando criava esse calendário, ela não estava só educando os camponeses, ela estava também criando um mecanismo de controle do trabalho e da vida dos camponeses, tá? Então percebam, analisem bem, observem como que as imagens são interessantes. E além da gente perceber que existia esse calendário, está lá também no mesmo museu da Iluminor anterior, Museu Condé em Chantilly. Além disso, a gente vai perceber o que, gente? A gente vai perceber como era o cotidiano dessas pessoas. Entender história, veja bem, é entender um pouquinho do cotidiano das pessoas. A gente entender como as pessoas viviam, o que elas faziam, quais eram os instrumentos que elas tinham. Perceba, ó, a gente tem aqui a foice grande, temos foice pequena. Ó, na foice pequena aqui, ó, a gente pode, ó, é fácil arriscar. A gente pode ver que é o trigo, não é isso? O trigo a gente já viu, o trigo e a uva, né, eram produtos muito fortes para fazer o vinho. Olha aqui, ó, embaixo, a tina, né? Provavelmente aqui, ó, esse servo aqui tá o quê? Tá pisando na uva, certo? Pisando na uva para fazer um vinho, né? Então são cenas características que a gente já tinha visto em outros momentos, mas que podem ajudar a gente a entender um pouco a Idade Média. Tá aí então o calendário agrícola medieval para você explorar um pouco, entender. Dá um print na tela aqui, observa um pouco, tenta relacionar com algumas coisas que a gente estudou até esse momento. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.